Olá, o estudo 53, ele primeiro termina aquelas mitzvot que falamos no estudo anterior, que é a mitzvah das festas judaicas, as proibições de trabalhar em determinados dias e o mandamento positivo de descansar nesses determinados dias são, para cada um desses dias, são novas duas mitzvot, um mandamento positivo e uma proibição. E então aqui ele traz, no final, essas são as mitzvot que ele traz, o mandamento 166, 327, que está relacionado sobre o primeiro dia de Sukkot. Depois tem o mandamento 167, proibição 328, que é o último dia de Sukkot. E nesse último ele resume, ele fala que as normas de todos esses mandamentos que falamos até agora, relacionados a todas as festas judaicas, se não me engano são seis mandamentos proibitivos e seis instruções afirmativas, são todos, como se chama, a norma de todas eles são iguais. Depois temos a proibição 199, que já começa um novo assunto, que é não comer hametz depois da metade do 14º dia de Nissan. 14º dia de Nissan é a Pesach, é a véspera do Pesach, é o dia que antecede ao Seder. Então, se o primeiro Seder vai ser numa segunda-feira à noite, então aquela segunda-feira, durante o dia, é o 14º dia de Nissan. A proibição de comer hametz, que é o alimento levedado que nós não comemos durante o Pesach, que é o pão e aí os seus outros alimentos que não comemos que são levedados. A proibição, na verdade, tem uma proibição específica na véspera já, não devemos comer o pão já na véspera, naquela tarde. A partir da metade do 14º da véspera do Pesach não se come já, mas não podemos mais comer hametz. A origem dessa proibição é porque na época que tinha o templo, tinha uma instrução que na época do templo, para a noite do Seder se comia o Korban Pesach, se comia uma carne de um sacrifício especial que era feito no templo. E muitas coisas que a gente faz no Seder hoje em dia em torno dessa carne, desse sacrifício que era comido na noite do Seder. Esse sacrifício ele era feito na tarde da véspera, na tarde antes do Seder. Então, vamos citar aquele exemplo, se o Seder, o primeiro Seder é uma segunda-feira à noite, aquela segunda-feira à tarde era o momento de quando se fazia o sacrifício no templo. E o sacrifício devia ser feito à tarde, não podia ser feito antes, ele era feito durante a tarde. E a Torá ela coloca uma instrução: você não coma hametz sobre o sacrifício. No momento que você está preparando o sacrifício, você já não pode mais comer hametz. Então a proibição de comer hametz, ela começa, na verdade, é uma proibição à parte, que é a proibição de comer o hametz não só durante o Pesach, que isso aqui a gente vai ver mais na próxima aula, no próximo estudo, tem a proibição de comer hametz ainda antes do Pesach começar na véspera. E a proibição ela começa na metade do dia. O que é a metade do dia? Você pega o horário de luz, o horário diurno, desde o nascer do sol até o pôr do sol. Você pega esse período, divide ele em duas partes iguais. Quando você tem exatamente a metade do dia, a partir daquele momento começa a proibição. Então não exatamente meio-dia, depende do lugar que você está, varia um pouco o horário de quando começa a sair proibição. Essa é a proibição da Torá, de comer na metade do dia. Por ordem dos sábios, a gente acrescenta 2 horas antes disso daqui, aproximadamente 2 horas antes do momento da metade do dia, a gente já não come mais hametz. Então, se a gente for pegar um dia exatamente perfeito, que não é exatamente assim, mas que amanhece às 6 e anoitece às 6, que você tem então 12 horas, meio-dia seria exatamente às 12 horas, então a proibição dos sábios começa a partir das 10 horas. É sempre em torno das 10, 10 e 10, um pouco antes das 10 é quando começa, geralmente depois das 10 é quando o momento que é proibido comer. O momento da proibição de comer hametz em São Paulo, estou falando aproximadamente depois das 10 da manhã, é quando já fica proibido de comermos hametz. Isso aqui por proibição dos sábios. A proibição da Torá, que é isso que é a proibição 199, começa na metade do dia.